Enquanto o Brasil enfrentava uma das votações mais importantes do ano, a que tratava da isenção do imposto de renda, uma deputada federal estava longe de Brasília. Luiziane Lins, do Partido dos Trabalhadores, ex-prefeita de Fortaleza e figura conhecida pela lealdade cega a Lula, decidiu representar o Brasil de outro jeito. Não no plenário, mas a bordo de um barco rumo à faixa de Gaza, em uma ação que mistura ativismo, provocação e irresponsabilidade diplomática. A deputada registrou presença remota na Câmara dos Deputados enquanto navegava no Mediterrâneo, participando da chamada Flotilha Global Sumud, uma embarcação organizada por militantes que tentaram furar o bloqueio marítimo imposto por Israel contra o Hamas. Um bloqueio que, segundo autoridades internacionais, é legal e necessário para impedir o contrabando de armas e materiais bélicos usados por grupos terroristas. Mas, para Luiziane, isso não parece importar. Ela embarcou na expedição como se fosse uma missão humanitária, empunhando bandeiras e discursos prontos contra Israel, repetindo a retórica de genocídio e imperialismo ocidental. No entanto, o que se viu foi o oposto. Uma parlamentar brasileira violando protocolos diplomáticos, ignorando a soberania de um país aliado e expondo o Brasil ao constrangimento internacional. A Marinha israelense interceptou a embarcação em águas internacionais. Os tripulantes, entre eles 14 brasileiros, foram detidos e encaminhados para interrogatório. Enquanto alguns aceitaram a deportação imediata, Luiziane recusou voltar ao Brasil, alegando ser vítima de perseguição sionista. Ela preferiu a prisão no centro de detenção de Ketziot, no deserto do Negev, um local destinado a militantes extremistas e prisioneiros ligados ao Hamas. Lá, a deputada teria gritado palavras de ordem pedindo o fim das relações econômicas com o sionismo, o que, na prática, significa cortar laços com Israel, um dos maiores parceiros tecnológicos e comerciais do Brasil. Um ato simbólico, mas carregado de contradições. Porque enquanto ela acusa Israel de opressão, o PT mantém relações amistosas com regimes ditatoriais como o de Nicolás Maduro, em uma Venezuela mergulhada na miséria e na censura. Essa postura, típica do progressismo radical, revela um padrão: o ataque constante ao Ocidente, às democracias e aos aliados históricos do Brasil, em nome de um discurso humanitário que ignora o terror do Hamas e o sofrimento real dos civis usados como escudo humano por grupos jihadistas. E o mais irônico: enquanto Luiziane fazia ativismo nas águas do Oriente Médio, continuava recebendo normalmente seu salário de 33 mil como deputada federal, além de todas as verbas de gabinete, auxílio e passagens. Dinheiro público pago pelo contribuinte brasileiro, que trabalha e paga impostos altos, enquanto parlamentares fazem turismo político com bandeiras ideológicas. Essa é a face mais visível do parasitismo da esquerda no poder. Usar o mandato para promover agendas internacionais alinhadas à cartilha globalista, mas desconectadas das necessidades reais do povo brasileiro. Enquanto o país luta com inflação, desemprego e alta carga tributária, deputados militantes viajam o mundo para posar de ativistas da paz, atacando países que combatem o terrorismo. Tudo em nome de uma narrativa construída para sustentar o discurso anti-Israel e reforçar alianças com ditaduras amigas, como Cuba, Nicarágua e Venezuela. E o mais grave, o silêncio das instituições. Nem o STF, nem a Câmara dos Deputados, nem o Itamaraty se pronunciaram com firmeza sobre o caso. Nenhum pedido de explicação, nenhuma punição. A deputada segue livre, posando de mártir e recebendo aplausos de grupos que se autoproclamam progressistas, mas que, na prática, apoiam o enfraquecimento da soberania nacional e a demonização de um dos poucos países que lutam abertamente contra o extremismo islâmico. Israel, por sua vez, mantém sua postura firme. O bloqueio naval continuará. E, para o governo de Benjamin Netanyahu, não se trata de política, é sobrevivência. Desde 2007, o Hamas transformou Gaza em uma fortaleza armada, investindo milhões em túneis, foguetes e propaganda.
E cada tentativa de furar o bloqueio marítimo é, para Israel, uma ameaça direta à sua segurança nacional. Mas no Brasil, essa realidade é distorcida. A esquerda pinta terroristas como resistentes e heróis da causa palestina, enquanto trata as democracias ocidentais como vilãs. E Louisiane Lins se encaixa perfeitamente nesse papel. A parlamentar que troca o dever institucional pela autopromoção revolucionária. O episódio da flotilha global Sumud é mais do que uma notícia isolada. É um retrato fiel da política externa petista, um espetáculo de contradições, cinismo e hipocrisia. Enquanto o governo fala em diplomacia e paz, seus representantes se associam a militantes radicais e atacam aliados estratégicos. E quem paga a conta dessa encenação é o povo brasileiro. Louisiane pode até posar de heroína em suas redes sociais, mas sua luta não representa o Brasil real. Representa apenas o teatro ideológico de uma esquerda que perdeu o contato com a verdade, com a responsabilidade e com o próprio patriotismo. E enquanto ela grita slogans contra Israel, o cidadão comum continua enfrentando o peso dos impostos e a indiferença de um Estado dominado por quem prefere a propaganda ao trabalho. No fim das contas, a flotilha global Sumud não libertou ninguém, apenas expôs, mais uma vez, a farsa globalista de um grupo que confunde ativismo com oportunismo e patriotismo com populismo barato.